Olá, eu sou a professora Eliana e a aula de matemática de hoje, do 9º ano do ensino fundamental, é sobre o Teorema de Tales. Vamos relembrar um pouco da história. Tales de Miletos, que viveu séculos antes de Cristo, calculou a altura da pirâmide de Quéops. A pirâmide de Quéops, pode-se ver na foto, é muito alta. Tales observou que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra da pirâmide e dos objetos. Então, ele mediu a sombra da pirâmide, 280 metros, dividido pela sombra do bastão, 2,87 metros, é igual à altura da pirâmide que ele gostaria de descobrir, dividido pela altura do bastão, 1,5 metros. Então, para encontrar esse x, a gente pode multiplicar 2,87x é igual a 280 vezes 1,5. 280 vezes 1,5 é igual a 420. Então, passando 2,87 para depois do sinal de igualdade, a gente vai dividir 420 por 2,87. Então, na época, a altura encontrada da pirâmide de Quéops foi 146 metros, e é em torno disso, né, uma altura muito alta, quando a gente pode observar. A aplicação do Teorema de Tales é muito útil na resolução de problemas da matemática. Por exemplo, um edifício projeta uma sombra de 30 metros, ao mesmo tempo que um poste de 12 metros de altura projeta uma sombra de 4 metros. Qual a altura do edifício? Então, a gente pode observar aqui, né, pelo desenho, que eu quero calcular a altura do edifício. Então, eu tenho a sombra do edifício, que é 30 metros, dividida pela sombra do poste, que é 4 metros, é igual à altura do edifício, que eu estou chamando de x, dividido por 12, que é a altura do poste. Então, multiplicando o cruzado, 4 vezes x é igual a 30 vezes 12. 30 vezes 12 é 360. Então, vai ficar 4x igual a 360, passando o 4 para depois da igualdade, vai dividir, que estava multiplicando. Então, x é igual a 360 dividido por 4, que é igual a 90. Então, qual é a altura do edifício? 90 metros. Então, o Teorema de Tales demonstrou que um feixe de retas paralelas interceptadas por retas transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Por exemplo, nós temos aqui 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais, né? E o teorema demonstrou que a medida desse segmento AB dividido pelo segmento BC é igual à medida do segmento A'B' dividido pelo segmento B'C'. Então, o Teorema de Tales é muito aplicado. E no PET 2, a gente tem vários exercícios, já iniciando na primeira semana, do Teorema de Tales. Vou resolver com vocês 2 exemplos. O primeiro, as retas RS e V são retas paralelas cortadas por 2 retas transversais. Então, a medida desse segmento KL, né, é 5 centímetros e deste 10 centímetros. Então, a medida desse, né, para eu descobrir esse aqui que eu estou querendo descobrir, que é o X, eu vou pegar os 5 centímetros dividido por 10 centímetros é igual a 15 dividido por X. Então, como que eu vou encontrar esse X?
Multiplicando cruzado, 5x é igual a 15 vezes 10, que é 150. Então, passando o 5 para cá, dividindo, o x vai ser igual a 150 dividido por 5, que é igual a 30. Então, qual a medida desse segmento x? A medida é de 30 centímetros, na mesma unidade que eu usei os números, né, para fazer o cálculo, eu descobri a resposta. Um outro exemplo, eu tenho essa medida de 7 centímetros e quero descobrir essa medida que eu estou chamando de x. Então, 7 dividido por x é igual a 5 dividido por 9. Então, multiplicando o cruzado, fica 5 vezes x, 5x, 7 vezes 9, que é igual a 63, x é igual a 63 dividido por 5, que é igual a 12,6 centímetros. Então, encontrei essa medida do x que eu estava procurando. No PET, temos mais resoluções, né, mais problemas para que vocês possam resolver. E eu vou voltar numa das aplicações, né, mais importantes, que é usar o Teorema de Tales, né, na resolução de problemas do cotidiano nosso. Então, por exemplo, uma pessoa de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 2,7 metros de comprimento, no mesmo instante em que uma árvore projeta uma sombra de 9 metros de comprimento. Qual é a altura da árvore? Então, neste desenho, eu quero descobrir essa altura da árvore, que eu estou chamando de x, e eu tenho a sombra da árvore, que é 9 metros, dividido por 2,7 metros, que é a sombra da pessoa, vai ser igual à altura da árvore, que é x, dividido por 1,8, que é a altura da pessoa. Então, como achar esse x? Eu vou multiplicar 2,7 vezes x é igual a 9 vezes 1,8. Então, eu tenho 2,7x é igual a 16,2. Passando o 2,7 para o outro lado da igualdade dividindo, nós temos 16,2 dividido por 2,7. Então, qual é a altura da árvore? X é igual a 6, ou seja, a altura da árvore, na mesma medida, é de 6 metros de altura. Um outro exemplo também muito útil. Eu tenho um terreno, né, que possui frente para a Rua 1 e Rua 2. E foi dividido em 3 lotes com laterais perpendiculares à Rua 1. Se as frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a Rua 1 medem, respectivamente, 15 metros, 20 metros e 25 metros, qual é a medida da frente para a Rua 2 dos lotes 1 e 3? Sabendo que a frente do lote 2 para essa rua mede 28 metros. Então, eu estou apresentando aqui para vocês um desenho, né, do terreno, que é essa área toda, dividido em 3 lotes. Lote 1, lote 2 e lote 3. Então, ele tem frente para a Rua 1, essa medida do lote 1 é de 15 metros, 20 metros e 25 metros. E a frente para a Rua 2 eu quero descobrir. Eu estou chamando de x a frente para a Rua 2 do lote 1. E de y a do lote 3, que é essa medida aqui. Como que eu posso, né, resolver e encontrar esse x, né, e esse y? Eu tenho aqui, olha, um feixe de retas paralelas, cortadas por 2 transversais. Então, posso aplicar o Teorema de Tales. Então, eu virei a imagem para que vocês possam perceber que eu tenho aqui um feixe de retas paralelas cortadas por 2 transversais. Então, se eu pegar essa medida, 15 metros, dividido por essa medida de 20 metros, eu posso encontrar esse valor de x, que é o que eu quero descobrir, dividido por 28, né? Eu vou encontrar o valor de x. Então, eu tenho 2 equações,
né, um sisteminha aqui que dá para eu separar para eu achar esse 20 dividido por 25 vai ser igual a 28 dividido por y. Então, eu consigo encontrar, porque aqui eu tenho só uma incógnita, que é a x, né? E aqui eu tenho o y. Então, vou descobrir a frente desse terreno, né, virado para o lado da rua 2. Então, como que eu vou achar o x? Multiplicando o cruzado, eu tenho 20x é igual a 15 vezes 28, 20x é igual a 420. O x, passando o 20, que está multiplicando, dividindo, vai ficar x igual a 21. 420 dividido por 20 é igual a 21. Então, eu tenho essa medida x, que eu acabei de encontrar, do lote 1, igual a 21 metros, na mesma unidade. A outra equação, eu vou descobrir o valor de y. Então, eu tenho 20y multiplicando cruzado é igual a 25 vezes 28. Então, 20y é igual a 700. Passando 20 dividindo, vai ficar y é igual a 700 dividido por 20, que dá 35 metros. Então, a solução do problema é a frente, né, do lote 1, né, que é o x que eu encontrei, mede 21 metros para a rua 1. Desculpa, aqui está errado. É para a rua 2, né? O lote 1 mede 21 metros de frente para a rua 2, né? E nós temos aqui, o lote 3 mede 35 metros de frente para a rua 2, tá? Mais um desafio para vocês, bem próximo deste exemplo de um terreno, que isso é muito usado, né, na área de engenharia. Eu tenho um terreno e vou dividir em outros 3 lotes. Então, as divisas das laterais são perpendiculares à rua 1, então é bem parecido. Qual a medida de frente para a rua 2 de cada lote? Sabendo que a frente total do terreno para essa rua tem 180 metros. Então, eu tenho o terreno todo, que é essa área aqui, né? Dividido em 3 lotes, então o terreno foi dividido em 3 lotes, a medida do lote 1 para a rua 1 é 40 metros, a medida do lote 2 é 30 metros e a medida do lote 3 é 20 metros. Então, se eu somar 40 mais 30 mais 20, eu tenho 90. Né? E se eu quero descobrir o x, o y, e aqui eu estou chamando de z, né? Eu tenho 3 incógnitas. Como que eu posso descobrir quanto que vale o x, quanto que vale o y e quanto que vale o z? Eu tenho que essa medida toda é 180 metros. Então, eu tenho que x mais y mais z é igual a 180 metros. E tenho que 40 mais 30 mais 20 é igual a 90 metros. Aí eu posso fazer, né, de acordo com o teorema, aplicando o teorema de Tales, eu tenho que x dividido por 40 é igual a y dividido por 30, que é igual a z dividido por 20. Isso tudo, no mesmo sentido, é a mesma coisa que eu pegar 180 também e dividir por 90. 180 dividido por 90 dá 2. Então, eu posso simplificar essa fração e igualar separando cada uma dessas equações. Então, eu tenho a primeira, x dividido por 40 é igual a 2. A segunda, y dividido por 30 é igual a 2. Z dividido por 20 é igual a 2. Então, como achar o valor de x? Aqui eu multiplico cruzado, então vai ficar x vezes 1 é igual a x.
2 vezes 40 igual a 80. Então, eu descobri que o x mede 80. Também descobri que o y, né, vezes 1 é igual a 2 vezes 30, o y mede 60. E também descobri que o z igual a 2 vezes 20 é igual a 40. Bom, pela lógica, eu tenho toda esta medida, 180, não é o dobro da medida de 90? Então, eu posso pensar, eu tenho 40, qual que é o dobro de 40? Então, na mesma proporção, o dobro de 40 é 80. Então, eu acabei de descobrir quanto que vale o x desse lado, né, desse lote 1, de frente para a rua 2. E eu tenho essa medida aqui, que eu acabei de descobrir, que é 2 vezes a medida de 30, que é igual a 60 metros. E eu tenho essa medida z, que é 20 do lado de cá, o z vai ser 2 vezes essa medida, 40. Vamos ver se está certo? 80 mais 60 mais 40 tem que dar quanto? 80 mais 60 mais 40, dá quanto? 180, né? E eu descobri que os valores que eu encontrei, né, do lado do lote 1 é 80, né? Então, eu posso responder assim, ó. O x é igual a 80 metros, o y é igual a 60 metros e o z é igual a 40 metros. Bom, então, a resposta de qual a medida de frente, né, para a rua 2 de cada lote, foi isso que perguntou, né? O lote 1, né, mede 80 metros, o lote 2 mede 60 metros e o lote 3 mede 40 metros de frente para a rua 2, ok? Bom, gente, a aplicação do Teorema de Tales, ela é muito usada, né, no nosso cotidiano. Então, nós temos vários exercícios propostos no PET 2, né? Nós vamos continuar na próxima semana, né, com mais atividades do PET 2 também. E eu gostaria que vocês, né, tentassem fazer os exercícios do PET 2 para fixar essa aula de hoje, né? E nas próximas aulas também eu vou estar reforçando o mesmo conteúdo sobre o Teorema de Tales. Gostaram de aprender o Teorema de Tales? Foi muito proveitoso nossa aula de hoje. Eu agradeço, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E vocês podem continuar fazendo as atividades, né? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a nossa aula de hoje, vocês podem acessar depois, né, no Estude em Casa, pelo site, e ficar, né, ver quantas vezes você quiser para tirar suas dúvidas. Muito obrigada!